E quero fazer minhas as palavras do pastor Lucas na Quinta Viva e do pastor Marinho agora, que acabaram destacando esse desafio proposto para a igreja a respeito da fé, que culminou no domingo passado com um culto, uma explosão da glória de Deus, assim, que foi fantástica mesmo, né? E nós fomos convidados a dar um passo de fé, no sentido de receber a cura, ou então a solução de alguns problemas. Mas outros também foram desafiados a darem o mesmo passo, mas num outro sentido, de serem ministradores da cura e da libertação, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no mesmo dia nós já pudemos ouvir testemunho de cura aqui à frente, né? E foi maravilhoso, fora o que veio por depois. Mas o que eu quero falar para vocês, e que é a preocupação, não é, da liderança, né, do próprio pastor, que acabou falando agora e hoje. Como você ficou daquele domingo para cá? Como você está? Se eu fosse colocar por base todo mundo pelo testemunho da irmã Isa, eu saberia mencionar como todo mundo está. Mas eu só ouvi o dela ali na liderança de célula, como ela estava, né, para esse dia, em expectativa, em posicionamento. Eu quero perguntar, acabou para você? Foi até domingo só, e acabou, culminou, recebi cura, não recebi cura, Deus deu um direcionamento para mim, não deu direcionamento para mim, fiquei empolgado, me comprometi com uma irmã aqui do nódulo da tireoide, se comprometeu a se posicionar mais na presença do Senhor e servi-lo mais fielmente, com integridade, pela bondade que Ele tem manifestado na sua vida, não só por aquela circunstância do nódulo, mas de outras situações também. Eu não acredito muito nisso. Como você ficou, não é? Depois daquele tempo. Porque como o pastor Marinho falou em meio às suas mensagens, nós já fomos tremendamente visitados pelo Senhor em outras ocasiões. Mas faltou talvez um pouco de visão, um pouco de discernimento. A igreja acabou retrocedendo diante daquilo que ela recebeu, paralisou, ficou engessada, por talvez não saber como conduzir, como se apropriar dessa ferramenta de fé, né, desse poder que vem do trono da graça de Deus. Eu entendo que hoje, glória a Deus, mais amadurecidos, né, e sendo direcionados pelo pastor nesse desafio, né, é um direcionamento que vem do próprio Deus através da vida dele, nós percebemos que não dá mais para retroceder mesmo. Não dá mais para nós voltarmos, não dá para nós ficarmos parados, não dá para ficar em posição de descanso. Eu vou descansar 2 semanas, depois eu volto porque foi muito intenso. Não dá. Não dá para perder tempo em situação nenhuma, porque Deus não está levando a gente para um outro nível apenas para nós contemplarmos, né? Deus, mas para definitivamente nós acessarmos e tomarmos posse dessa nova realidade de uma igreja viva. Amém? Independentemente da geração onde você está inserido, você foi chamado para dar um passo de fé. Pastor, mas comigo domingo passado, vocês estão falando tudo isso aí, mas comigo domingo passado não aconteceu nada. Nem por isso você vai poder deixar de crer. Porque pode não ter sido domingo passado, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, 1 ano, mas Deus vai fazer, porque é propósito dele na vida do seu povo. Pastor, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema de família, nem de enfermidade, na minha casa está tudo em paz. Que tal então você começar a se levantar e ministrar a outros? Pastor, eu posso dar um testemunho de cura, glória a Deus, porque você foi curado. Então, talvez seja o momento de você começar a testemunhar e ministrar cura, porque você foi objeto direto dessa realidade. Então, talvez seja o momento de você começar a se levantar e ministrar cura. Independentemente de onde estamos, o passo de fé é para todos nós, que nos levantamos em convicção de vivermos o sobrenatural mais do que o natural nos nossos dias.
É esse tempo que é chegado para nós, de vivermos mais o sobrenatural de Deus do que o natural em nossas vidas. Que chegar ao ponto de, assim como Pedro e João, tá passando por uma rua, a hora que chega na porta de um templo, alguém pede alguma coisa, fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós precisamos saber que tudo isso, todo esse envolver, toda essa ministração, todo esse desafio declarado, ele não diz respeito a nós. Ele não diz respeito ao nosso bem-estar, ele não diz respeito à nossa comunidade, a comodidade de estarmos sentados, recebendo, sendo agraciados, sendo visitados pelo Senhor. Mas diz respeito ao reino, diz respeito à urgência da obra de Deus, diz respeito à necessidade latente daqueles que estão aprisionados. E eu quero dizer para você que se dispor em fé para viver esse tempo, esse momento, não é algo confortável, mas é necessário. Por que eu falo que não é algo confortável? Porque às vezes demanda tempo, demanda de alguém ligando para você, pedindo alguma coisa, demanda de você sair da sua casa para fazer uma oração na casa de determinada pessoa, demanda realmente empenho de cada um de nós. Então eu quero dizer para você que não é confortável assumir esse papel, essa linha de frente, esse desafio, mas é algo necessário. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que a paz que excede toda a compreensão, ela que guardará a nossa mente e o nosso coração. E está ligado esse movimento que você faz, muitas vezes até contrariado por não ser confortável, por ser contrária à sua natureza humana. Porque nós sabemos que o levantar para declarar livramento aos aprisionados vai gerar tumulto, vai gerar muitas vezes confusão. Vocês lembram Paulo e Silas na prisão? Enquanto eles cantaram louvores, eles estavam adorando, eles estavam testemunhando, eles estavam ali trazendo o reino consigo em meio a uma prisão, sem questionamento. De repente há um terremoto lá, a prisão se abre, todo mundo, uma confusão, um tumulto, a carcereira ameaça se matar. Mas eu quero dizer para você que o nosso coração, assim como o de Paulo e de Silas, sempre estará em paz e satisfeito, porque nós gozaremos dessa paz, que não está ligada aos conflitos, nem aos desafios, mas está ligada ao fato de nós estar cumprindo o nosso propósito. Lembra da missão dos 70? Quando Jesus chama de 2 em 2, 70 ou 72 discípulos, e envia eles para que eles vão para as cidades, realmente carregar o reino, enviar as boas novas de salvação, declarar salvação, cura e libertação. Aqueles que recebessem seriam agraciados, abençoados. Aqueles que não recebessem, eles em paz, sacode a poeira daquele lugar e demanda de lá. E como eles voltam? Não leva túnica, não leva nada, não tenha cuidado com vocês mesmos, vai na minha vontade, no meu propósito, porque eu vou prover lugar. Não leva marmitinha de comida, não leva nada, porque eu vou prover lugar para vocês comerem. Eles voltaram maltrapilhos, rasgados, sujos, cabeludos, decepcionados. Não, voltaram dizendo assim: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Sim, disse-lhes ele, eu vi Satanás caindo do céu como um clarão de um relâmpago, e eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre as serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Vocês perceberam? Eles não chegaram falando: pastor, Senhor, nós fomos, mas a fome pegou nós. Senhor, nós fomos, mas não foi fácil não. Não, eles voltaram em paz, em alegria plena, porque eles cumpriram o propósito para o qual eles foram chamados. Quando a gente consegue alinhar a nossa mente e o nosso coração ao reino, ao céu, ao propósito de Deus, as outras coisas a gente tira de fichinha, porque Deus está no comando, Deus no controle. Amém? A paz e a alegria do sentimento de dever cumprido, não é? Isso é o que precisamos desejar daqui para frente. Nós somos treinados, nós somos tratados,
Nós somos realmente chamados, desafiados para um lugar mais elevado de uma igreja viva, de uma igreja que está caminhando, uma igreja que está em movimento. E essa igreja que está andando, está em movimento, ela precisa apresentar todas as características do reino sobre a face da terra. E inclui tudo isso daí. A convivência, o amor, a fé sobre todas as coisas, a declaração do poder de Deus maior do que toda e qualquer circunstância, sobre o inferno, sobre a sociedade, sobre os príncipes desse mundo, sobre os governos, sobre os poderes. Maior é a autoridade divina sobre a igreja de Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Amém? Nós precisamos nos apropriar presta atenção, eu e você precisamos nos apropriar de forma definitiva e não casual a essa declaração de autoridade concedida por Jesus. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre as serpentes e escorpiões. Nada, fala para o seu irmão, nada fará mal a você. Você crê nisso? Então, meus amados, passou da hora de ser algo casual na nossa vida. Precisa ser algo determinante e positivo. Essa declaração de autoridade concedida. Mas eu não consigo, eu não posso, eu não vou. A autoridade de Jesus está sobre você. Se vira nos 30. Começa a desenvolver esse papel. Porque não dá mais para decair da onde nós estamos. É daqui para as galáxias, né, pastor? Quanto mais do reino de Deus houver em nós, mais êxito nós teremos na propagação dele. Quanto mais o reino tiver dentro, tomando lugar na nossa vida, mais êxito eu e você vamos ter na propagação dele. Quanto o reino de Deus tem ocupado na sua vida? Quanto o reino de Deus tem ocupado lugar na sua mente e no seu coração? A declaração dita pelo nosso Pai ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É porque quando nós estamos fiados nas nossas forças, meus queridos, o reino de Deus não se manifesta, porque nós estamos cheios de presunção de que nós podemos fazer alguma coisa fiados em nós mesmos. Mas a fraqueza, ela nos deixa o quê? Vulneráveis. A fraqueza, ela nos deixa impotentes. A fraqueza, ela nos deixa ciente de que nós não podemos tudo e que nós precisamos de ajuda. Porque a fraqueza nos desarma. Nós percebemos que nós somos impotentes. E aí é a oportunidade de Deus se manifestar em nós e através de nós. Deus procurou os mais fortes. Deus procurou Gideão, que se sentia fraco, incapaz, impotente. Olha lá o que deu Saul. Primeiro rei eleito, mas não perdeu a sua pose, a sua imponência. Quem Deus escolheu para colocar no lugar de Saul? Davizinho. Lá por detrás das malhadas. Pastorzinho de ovelhas. Porque quanto mais desarmados nós estivermos do nosso natural na presença de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa impotência, mais o Senhor vai querer nos usar. Olhar para o sobrenatural, além do natural, envolve a nossa fé. Jesus fala da fé como do tamanho de um grão de mostarda. E isso aqui é clichê para quem é da igreja, esse comparativo de Jesus. Aliás, Jesus não fala a respeito do grão de mostarda em uma situação só, mas ele usa 3 situações distintas. E é sobre essas situações que nós vamos falar um pouco hoje. Uma pequena semente, o que ela pode gerar? Uma pequena semente, o que ela pode gerar? E a primeira observação de Jesus a respeito da semente do grão de mostarda, que ele traz um comparativo, está lá em Mateus 13, a partir do verso 31 e 32, que diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se
a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos em seus ramos. Ele usa esse comparativo da semente de mostarda. É um grão realmente muito pequeno, com cerca de 1,5 milímetro de diâmetro. No Oriente era declarada assim a menor das hortaliças. Mas apesar do seu tamanho, após ela germinar, ela pode alcançar 3 metros de altura. Uma sementinha de 1,5 milímetro. Eu não estou falando 1 centímetro, estou falando 1,5 milímetro. Depois de germinar, ela pode chegar a 3 metros de altura. Mas quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava diminuindo o reino. Ele não estava dizendo que o reino de Deus era pequeno. Não estava relacionando ao tamanho da semente, né, o reino de Deus. Mas ele estava ilustrando o poder de crescimento da palavra de Deus no reino dos céus, né? Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho, ela tem o poder de crescer, multiplicar o seu tamanho, a fim de abrigar todos os que procuram pelas suas sombras ou pelos seus galhos, não é? O Evangelho é eficaz e uma vez liberado e semeado, é capaz de crescer e de acolher, gerando um ambiente rico em vida. Olha esse lugar, nem sempre estivemos aqui, mas hoje há um lugar, porque a palavra, ela frutificou no coração de cada um, e talvez seja por isso que você está aqui, porque alguém plantou uma semente no seu coração de alguma forma, ou você chegou aqui e ouviu uma palavra que foi plantada, e ela tem frutificado no seu coração, amém? Nós podemos reconhecer nessa ilustração do grão de mostarda, o próprio Evangelho anunciado por nosso Jesus Cristo, onde se iniciou de uma forma simples e humilde, né? Por exemplo, quem foram os seus discípulos? Pescadores, homens comuns, simples e indoutos. Quando Jesus vai fazer a sua entrada triunfal de Jerusalém, se tratava do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho do Altíssimo. A sua entrada triunfal em Jerusalém foi sentado em um jumentinho. Mas apesar da simplicidade, o Evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra. E hoje gera muitos frutos, filhos e filhas de Deus. A forma como você decide viver o reino de Deus neste mundo pode trazer um impacto de gerações. O que é o reino de Deus? É Jesus encarnado, é Jesus vivendo em nossos corações, com os princípios, com o propósito de Deus: amor, paz e justiça, né? A forma como você escolhe viver o reino de Deus neste mundo pode trazer impacto gerações à frente. Olha o impacto da declaração da mulher samaritana. Olha o impacto da escolha de Zaqueu, que ainda por cima chama os seus amigos para um banquete para Jesus, para eles testemunharem a transformação que Jesus operou na sua vida. Olha o impacto do seu arrependimento como um homem de alta posição. Olha o impacto do reino na vida dos discípulos, entre os quais um deles disse, Pedro disse que não era digno de morrer como Jesus morreu, e decide morrer de cabeça para baixo. Olha o impacto geracional da irmã Vilma no seu neto João Henrique. Ela recebeu dos seus pais, que frequentava ali a igreja metodista, uma igreja pequena de poucos membros, mas não é o tamanho. É uma semente, uma fé ativa, que brotou no coração de uma filha, que passou para os seus filhos e chegou ao seu neto.
Olha o impacto da avó Hilda. Nem todos aqui conviveram com a avó Hilda, o irmão Antônio, pais da irmã Isa. A irmã Hilda teve um problema sério de diabetes e mesmo com a perna cortada, ela fazia questão de vir de cadeira de rodas na igreja com toda a idade dela. Sim, olha o impacto da vida da avó Hilda no Lucas. E já está passando para Manu e para o Dani. Olha o impacto geracional de uma forma como nós escolhemos viver o reino, pode impactar gerações. E você acha que você é simples, que você é pequeno, que você não é um nada. Mas não importa. Porque as coisas começam pequenas, mas elas podem crescer. E assim é a palavra de Deus. Às vezes é um versículo no seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Isso pode causar uma explosão de libertação, de refrigério, de alívio da cegueira espiritual e transformar a sua vida. E essa transformação pode impactar quem está do seu lado, pode impactar a sua casa, a sua família. Pode desenhar o seu futuro na presença de Deus. Não menospreze aquilo que aparentemente é pequeno. Mas isso eu não quero fazer, não. Isso não é para mim. Cheguei na igreja, eu acho que eu tenho capacidade para mais. Não menospreze aquilo que é pequeno. Davi começou como pastor de ovelhas. Mas esse pastoreio de ovelhas, escondido lá longe, sem ninguém ver, foi o que deu base para que ele pudesse ser rei sobre Israel. Não menospreze aquilo que você considera pequeno. Mas eu quero estar lá com o microfone na mão, cantando. Ou eu quero estar ali em tal lugar fazendo. Eu quero estar ali. Não menospreze as coisas pequenas. Porque se você levar as coisas pequenas com seriedade, sabendo que você está carregando o reino, Deus vai olhar para o seu coração e te colocar, talvez não onde você deseja estar, mas um lugar muito mais excelente, onde você jamais imaginou estar. Você acredita nisso? Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. Quando Jesus começou o seu ministério, o que Natanael disse? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os fariseus da época, os rabinos, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro, e filho de Maria? Você se lembra da oferta da viúva pobre, que se tornou a mais excelente das ofertas, ali naquele dia como ilustração. Diferente de todos aqueles que sobejaram do seu dinheiro, ela deu uma pequena moeda, mas era tudo o que ela tinha. Não menospreze as coisas pequenas, porque Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? A palavra de Deus para nós que somos salvos é o quê? Nós podemos viver esse poder e acessá-lo. Nós precisamos entender definitivamente que as coisas sobrenaturais que nós desejamos viver depende muito daquilo que eu e você carregamos do reino. Eu quero viver, eu quero ter autoridade para curar, eu quero colocar a mão num paralítico, eu quero que ele ande. Eu também quero. Mas depende daquilo que eu e você estamos carregando do reino. O que é que você está carregando do reino? Quando você está lá no seu trabalho, você consegue pensar no reino? Pastor, é um ambiente à parte, eu não estou concentrado no meu serviço. Independe. Quando você tira férias, pastor, eu estou de descanso, eu quero descansar, não quero saber de igreja, não quero que ninguém me ligue falando de nada, não, pastor, eu estou descansando. Quando você está de férias, consegue pensar no reino? Vai ter que pensar em Ô Luquinha, vocês que estão aí na praia, pode pensar no reino, não é só ficar salgando não e esquecer o reino. Pode pensar no reino. E estratégia para quando voltar, pensa no reino. Viu, Rô? Cláudio?
Pensa no reino, viu, João? Quando você sai às compras, o reino de Deus está nos seus pensamentos? O que você tem carregado do reino para desejar viver o extraordinário de Deus? O reino de Deus precisa estar e atuar em nós e através de nós. Nós precisamos torná-lo visível através de nossos atos. Dá para você ler comigo? Vamos lá? O reino os nossos atos vão mostrar aquilo que nós carregamos do reino de Deus, a respeito do amor, da paz, da justiça. Os sinais, meus queridos, não precedem a fé. Às vezes a gente quer sinal, mas o sinal não precede a fé, porque o sinal segue aqueles que manifestam o reino de Deus nas suas vidas. Como que era a igreja primitiva? Andava de glória em glória, de graça em graça, partilhavam tudo em comum. Nós vamos vendo aí um núcleo familiar se adaptando, abrindo mão de certas situações para viver bem em comunidade, trazendo um exercício aqui, ó. Todo mundo tinha tudo em comum, né? Estava cada dia um na casa do outro, quer dizer, a comunhão, a tolerância, a prioridade da obra de Deus do reino. E a cada dia o que acontecia? A cada dia o que acontecia? Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, os sinais, eles não precedem a fé, mas eles seguem aquele que manifestam o reino de Deus nas suas vidas. As pessoas são atraídas pelo que nós carregamos. Você pode falar para quem está do seu lado? Uma pessoa vai vir a Cristo vendo aquilo que você carrega. É a nossa responsabilidade, meus queridos. Não dá para a gente sair daqui e achar que acabou, que eu posso brincar de não precisar ser crente, não. Se eu quiser viver esse reino de Deus, eu preciso vivê-lo a todo tempo, na presença do Senhor, não é? E isso não diz respeito apenas ao anjo da igreja, que está constituído nesse altar. Não diz respeito apenas à sua liderança, que foi desafiada a responder e a ajudar na edificação do corpo de Cristo. Diz respeito a cada um que faz parte dessa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Estevão, ele era um diácono. Estevão, ele foi chamado para ser um dos 7 homens que dava assistência às viúvas e aos necessitados. Entretanto, ele não se deteve à sua função. Sabe por quê? Ele carregava o reino de Deus na sua vida. Então, nós também não podemos ser presunçosos em achar que o fato de exercermos uma função dentro do corpo se torna a prova de que eu carrego o reino. Muito pelo contrário. Isso deixa bem claro que o fato de exercermos funções dentro do corpo não é prova irrefutável de que nós carregamos o reino. Vê os filhos de Eli, filhos do sacerdote, exercendo o sacerdócio. Mas o que eles faziam? As ofertas que eram trazidas para o Senhor, eles tomavam para si o melhor, né? E ainda se deitavam com as mulheres que faziam parte ali do templo. E o que desencadeou na vida da comunidade essa atitude dos filhos de Eli? Levou com que as pessoas fossem desmotivadas a trazer as suas ofertas para o altar do Senhor, por falta de confiança. Então não vem achando que é uma posição que vai me dar a garantia da salvação. Olha, eu tenho um cargo no reino. Você pode exceder a isso. Se você carrega o reino, não é o lugar que você está que vai te limitar de ser um instrumento ainda mais útil na presença de Deus. Começou com 12 homens, mas atingiu toda a terra. E é por isso que nós estamos aqui. Deus está nos chamando para nós nos tornarmos árvores onde pássaros desejam construir seus ninhos. Eu observo muito lá em casa que tem muito mato, muita planta ali. E às vezes os passarinhos vêm e alguns desejam construir ninhos
tira a pomba, porque pomba não conta, porque pomba, ela constrói ninho em qualquer lugar. Ela quer construir ninho, às vezes, dentro de casa, em cima do aparelhinho da televisão, a pomba quer construir. Mas passarinho, vamos dizer, um pouco mais nobre, eles querem um lugar de confiança para construir seus ninhos. Se eles verem muita movimentação de gente, eles escapolem dali. Eu sonho de ver um ninho de beija-flor ali em casa, vendo filhotinho, que eu já vi em outro lugar. Mas às vezes muita movimentação não dá segurança a eles. Mas eu e você podemos ser uma árvore segura, para que as pessoas possam querer se aninhar nos galhos da sua vida, debaixo das sombras que você pode proporcionar. Se o reino de Deus foi plantado em você e for uma semente ativa, por menor que ela seja, né? Pirajuí precisa de sementes de grãos de mostardas ativas, que vão atingir o seu objetivo. Somente a fé vai nos levar a esse objetivo. E eu queria aqui encerrar esse ponto falando sobre o impacto geracional. Eu não vou voltar a ficar usando a marcha para Jesus, porque fica parecendo que a gente só tem história velha para contar, né? Mas eu posso dizer aqui sobre o ato profético. O ato profético que nós já fizemos algumas vezes ali na praça. Algumas mudanças aconteceram ali. Uma casa de esquina que tinha centenária, ela foi demolida. Muitas pessoas reclamaram, porque destruir a casa, fazia parte do patrimônio, fazia não sei o quê. Gente, era uma casa, foi demolida. Você sabe o que vai ser construído lá? Eu também não sei. Mas nós podemos declarar em fé que vai ser algo que glorifique o reino de Deus. Porque nós fizemos um ato profético ali naquele lugar. Ali naquelas imediações, existe um empreendimento que vai glorificar a Deus o ano que vem. Já é realidade. De alguém que assumiu aquele lugar, representando o reino, e vai ter aquele lugar como sendo alguém que representa o reino. De alguma forma, é um impacto que as nossas orações podem trazer. Sabe outra coisa que eu quero falar do alto profético? Vocês lembram aquela praça ali, onde a gente ficava, que tinha aqueles canteiros altos em frente aos bilac, que era escura e propícia para que jovens drogados se prostituíssem e tivessem sexo ali, fizessem o que fosse? Virou uma rua de acesso comum à comunidade, porque ali nós promovemos um impacto geracional. Mas você pode viver mais, você pode fazer mais, não é? No caminho da sua casa, no lugar onde você mora. Você não precisa de uma multidão para poder realmente fazer atos proféticos que declarem a glória e a presença de Deus, porque se você crê em fé, você vai viver o extraordinário. Então vamos deixar o reino de Deus nos possuir, amém? Outra situação em que Jesus traz o grão de mostarda, agora nessa perspectiva de fé ativa, está lá em Lucas 17, de 3 a 6, diz assim. Vocês não esperavam por isso hoje, né? Nem eu. Olha assim: se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, o que eles falaram? Aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. E o que Jesus respondeu? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela obedecerá. Nessa passagem aí de Lucas 17, os apóstolos pedem a Jesus que aumentem a sua fé, porque eles não se achavam capazes de perdoar, né? Eles não se achavam capazes de perdoar da maneira como Jesus lhes ensinava, porque tinha uma fé minúscula, que não é muito diferente de nós, né? Mas Jesus foi categórico. Ele lhe respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda,
diriam a essa amoreira: arranca-te e transplante-se para o mar. E ela obedeceria. Nós entendemos aqui que Jesus estava querendo salientar aos seus discípulos, querendo dizer da importância dos relacionamentos saudáveis. A igreja primitiva tinha tudo em... Nada era um do outro, nada era meu, mas tudo meu era seu, e o que era seu era meu. Eles tinham tudo em comum. E essa é a realidade que Jesus realmente quer que a igreja de Cristo hoje possa ter impactada nas suas ações e nas suas relações, né? Jesus quer de nós relacionamentos saudáveis, meus queridos, transparentes, que envolvem o amor e a fé. Afinal, nós somos esse corpo vivo de Cristo sobre a terra. Perdoar e pedir perdão é uma atitude de amor que nós escolhemos. É uma atitude de amor que se escolhe. E a fé é imprescindível para essa tomada de decisão. Nós não estamos aqui para fazer uma lista de pecados cometidos pelo nosso irmão. Nós não estamos aqui para sinalizar se ele chegou aos 70 vezes 7 no dia. Aqui, pecou de novo, pecou de novo, pecou de novo. Nós não estamos aqui para sinalizar isso. Mas nós estamos aqui para acolher o nosso irmão quando esse se arrepender. Sejam quantas vezes? Quantas forem. 70 vezes 7 é um número muito improvável. Mas é o que Jesus coloca aqui. Você já pensou você perdoar uma pessoa no dia 70 vezes 7? Que não é o caso. Mas é o que Jesus está declarando aqui. Existem coisas muitas vezes enraizadas no nosso coração, meus queridos, que impedem muitas vezes de que o reino se manifeste. Porque o meu coração, ele guarda mágoa, ele guarda rancor. Nós fazemos diferença de um para com o outro. Nós gostamos mais de um, o outro nós achamos chato, nós viramos a cara para ele. Nós guardamos coisas muitas vezes nas quais nós nos sentimos ofendidos, e vira e mexe isso se torna foco da nossa atenção e acaba ganhando força dentro de nós e alimentando um sentimento que vai se enraizando dentro do nosso coração. Como Jesus descreve essa questão da raiz da amoreira. Talvez ali no cenário onde Jesus estava, devia ter uma amoreira plantada. Mas o que ele estava querendo falar era da árvore mesmo. Ele estava querendo levar a amoreira a ser arrancada de lá, vamos jogá-la para o mar. Ele estava falando daquilo que às vezes se enraiza profundamente dentro dos nossos corações. E apenas uma atitude de fé é capaz de desfazer isso. Sabe por quê? Eu e você vivemos tão distante. Quando nós nos apropriamos da graça e da salvação, a nossa tendência às vezes é tornar fariseu, se distanciar do pecador, porque aquele não é santo, ele não é separado. Eu tenho a salvação. E é um grande engano que nós cometemos, porque nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, de onde Jesus nos tirou, o preço que Jesus pagou, o tamanho do seu perdão para com as nossas vidas, né? Vamos lá, Mateus 18, 21, está doendo? Doeu em mim também, então pega a sua parte aí. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Estou tranquilo. Até 7 vezes? Está legal. Logo para Pedro, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Mas quando aquele servo saiu porta fora, todo leve, sorrateiro lá, todo alegre, eu não tenho mais dívida, não devo para ninguém, quem que ele encontra lá fora? Um conservo dele, que lhe devia 100 denários, né? Vocês viram quando ele devia, né? Uma enorme quantidade de prata, que o texto nem fala quanto era. Mas quando ele saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a mesma misericórdia do seu conservo como eu tive para com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar no seu coração o seu irmão. É fácil, é gostoso ser perdoado. É fácil a gente legitimar os nossos erros, falando: mas não foi porque eu quis, não foi por assim, me perdoa. Mas quando é com quem está do lado, a gente tem uma facilidade de apontar o dedo. Mas é o que Jesus fala aqui, a respeito do perdão. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se não perdoarem o seu irmão. Não importa o tamanho da fé, meus queridos. Jesus aqui não está questionando o tamanho da fé, mas ela precisa estar ativada para nós desenraizarmos, tirarmos as raízes das mágoas, das decepções, dos ressentimentos do nosso coração e perdoarmos. E é também pedirmos perdão, se nós quisermos manifestar esse reino de Deus em nossas vidas. Uma coisa está atrelada à outra, não dá para desassociar. Se a sua fé for como do tamanho de um grão de mostarda, isso pode sair do seu coração. Depende de você tirar essas raízes e querer em fé na presença de Deus, porque essa é uma escolha que nós fazemos, né? Assim como nós desejamos que as pessoas nos perdoem, né, as nossas ações equivocadas, nós precisamos perdoar da mesma maneira, sem ressentimentos, sem rancor. 1 Coríntios 13, o hino do amor, a partir do verso 4 diz assim, que o amor é paciente, o amor é não procura seus interesses, não se ira facilmente, o amor, mas se alegra com tudo é regra áurea do céu, do reino, para mim e você. Se nós quisermos carregar o reino de Deus, isso precisa ser uma marca real nos nossos corações, de ter tudo em comum, de não fazer acepção, mas olhar o meu irmão com carinho, com atenção, entender a sua limitação. Eu confesso, meus irmãos, que às vezes a gente lidera a célula e tem aqueles que energizam o nosso coração com a sua presença, com a sua disposição, com a prontidão de dizer, não, eu estou com você, não, vamos fazer. Ah, você quer assim? Quer. Pode fazer o louvor hoje? Posso. Pode fazer edificação? Eu posso. Ou hoje eu não estou com problema, tenho que ir para fora, não vou estar aqui, podemos transferir de lugar, vocês podem? A gente assume, pastor, pode deixar que a gente faz tudo. Isso energiza a gente. Mas aquilo que você investe tempo em oração,
e você manda mensagem, não responde. Ou você manda mensagem e não aparece. Tem uma hora que você fala assim: vamos largar a mão disso, vamos deixar para trás. Mas o Espírito de Deus nos incomoda ao exercício deste amor. Porque é fácil eu amar quem está comigo todo dia, quem me dá a mão, quem fala: vamos, pastor, estamos juntos. Não, o que o senhor precisa, estamos aqui, vamos fazer. Mas isso é fácil. O difícil é insistir em alguém que realmente está precisando. Mas eu agradeço a Deus porque Ele tem me permitido viver isso. E como é bom de repente você ouvir uma mensagem do outro lado, de repente. Que bom que você não tem desistido de mim. E não vou desistir não. Vai ter que me aturar. Vai ter que me aturar. Até o romper, que eu creio vai acontecer. Presta atenção. O amor, ele nos motiva a perdoar. Mas somente a fé ativa o perdão. Você pode repetir isso comigo? O amor... Porque é só algo através da fé que nós temos em Deus que pode nos levar a isso. Nós precisamos de fé para que essas raízes profundas da falta de perdão sejam arrancadas definitivamente do nosso coração. Amém? Será que nessa noite, você, assim como os discípulos, está precisando dizer para Jesus aqui: aumenta a minha fé? Se estiver precisando, é a hora. Fala: Senhor, aumenta a minha fé. E partimos agora para a terceira comparação que Jesus traz a respeito do grão de mostarda, que está em Mateus 17, lá de 14 a 21. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, e daquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se tivessem fé como o tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele iria, e nada lhe seria impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não sei se o louvor tem alguma canção, se quiser já vem subindo, só para tapear o povo, tá? Essa situação aqui, ela vem logo depois de algo muito grandioso. Jesus separa 3 dos seus discípulos, eles sobem no monte e Jesus se transfigura diante daqueles 3, e os 9 ficam lá embaixo, e esses 9 que ficam lá embaixo passa por essa saia justa aí, por esse aperto terrível, né? Que era não conseguir expulsar o demônio. Então que a gente vê que Jesus sai ali da montanha da glória, onde vai aquela transfiguração ali, para o vale dos necessitados. Quando ele desce a montanha, está ali. Entendeu que não tem descanso, não tem tempo? A obra de Deus é contínua e é urgente. Eu não sei aqui quem assistiu o filme Todo Poderoso. É um cara que começa a reclamar para Deus que nada dá certo da vida dele, o que Deus está fazendo, que não age, que não acontece. Então Deus decide transferir os seus poderes para aquele cara e sai de cena. Só que o que acontece com esse cara que recebe os poderes de Deus? Ele não sabe lidar, né, com o que ele tem nas mãos, por falta de discernimento, por falta de sabedoria, porque ele não era Deus.
E num capricho bem mesquinho, insano, irracional, ele estava afim de uma moça e queria ganhar o coração dela, e marca, acho que é no restaurante que eles vão, né? Ele marca o encontro com ela no restaurante, e pá, dá uma pincelada na coisa, ele pega a lua que estava no céu linda e traz bem para perto, porque ele tinha esse poder. Deus deu esse poder para ele. Ele traz a lua bem para perto deles, assim, para que ela olhasse na janela. A gente sabe os efeitos da lua, né? Em pessoas que estão se apaixonando. Irracionalmente. Só que no dia seguinte, começa a aparecer manchetes nos jornais de catástrofes acontecendo no mundo todo, por uma deformidade da lua que ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele, na sua inconsequência, altera ali a situação da lua. Será que o nosso Deus é temperamental? Que gosta de arrancar as coisas do lugar e mandar para o mar, pegar daqui esse monte, sai voando, vai para outro lugar? Será que o nosso Deus é esse tipo de pessoa excêntrica, assim, insano, que vai mandando as coisas? Tudo aquilo que Jesus usa é no sentido de dar para nós algo visível para o espiritual que Ele quer trazer para o nosso coração, pela nossa falta de compreensão, muitas vezes. Porque nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que tudo Deus fez formoso e belo ao seu tempo. Então, Deus não tem vontade de falar assim, esse monte não está legal aqui não, porque Ele estabeleceu aquele lugar desde o princípio, assim, para aquela moreira. Exceto as situações de ausência de fruto, né, que nós já vimos na palavra de Deus, mas que também tem uma conotação espiritual. Jesus está falando da falta de confiança que eu e você temos de quem nós somos. Quem nós somos, né? Nós somos embaixadores do reino de Deus sobre essa terra. Nós temos autoridade sobre o inferno, sobre serpentes, sobre escorpiões. Nós não somos como aqueles soldados de Gideão que foram separados, nem tímidos e medrosos, né? Mas essa falta de confiança é o que nos impede muitas vezes de vencer e exercer a autoridade que Deus tem dado para nós. Erguemos um monte diante dos nossos olhos por conta do medo. Quem constrói os montes à nossa frente somos nós mesmos, com o nosso medo, com a nossa falta de confiança, porque nós estamos dando atenção para algo que evidencia nossa incapacidade natural. Eu não sei lidar com isso, eu não tenho condição. E o nosso olhar se fixa para isso. Quando olhamos para o monte, o que acontece? Nós não imaginamos o que possa haver além dele. O monte, presta atenção, o monte pode até limitar a nossa visão, mas isso não significa que ele pode limitar a nossa fé, porque não vivemos daquilo que nós vemos. Você pode repetir comigo? Tem aí? Não tem? Não, não tá. O monte pode limitar a nossa visão. Fala aí. Mas isso não significa que ele pode limitar a nossa fé. Porque não vivemos do que vemos, mas nós vivemos daquilo que nós queremos, né? O monte às vezes pode ser intransponível aos olhos de quem o vê, mas com a fé eu derrubo muralhas. Com a fé eu venço exércitos. Aleluia. Porque a fé me leva além do impossível. Se você tem uma fé crescente, uma fé em expansão, crescendo e se fortalecendo desde pequenos começos, você pode realizar obras mais difíceis. Não tenta começar por onde você ainda não atingiu um patamar, mas começa pelas obras pequenas, pelas obras menores. E passando pelos estágios, você vai chegar a lugares maiores. Há um princípio de vitalidade no grão da semente que se estende a grandes resultados, o que ilustra a natureza da fé.
A oração e o jejum, eles podem nos aproximar de Deus. Esse é o propósito da oração: nos aproximar de Deus, nos conectar do céu, nos dar a dimensão e a sensibilidade daquilo que nós estamos carregando em relação ao reino, de sondar o nosso coração a respeito dos nossos relacionamentos. Como você acha que Jesus está vendo a nossa geração hoje? Será que nós temos sido incrédulos e perversos? Como ele declarou para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Eu quero dizer assim que essa palavra está muito longe de ser um balde de água fria, nas palavras ministradas pelo pastor Marinho, na decorrência desses últimos dias a respeito da fé. Muito pelo contrário, né? Ela é um alerta, porque nós não podemos deixar que a nossa antiga maneira de viver volte a ter domínio sobre nós. Nós não podemos deixar, aonde nós chegamos, nós não podemos deixar que a nossa antiga vida, ela volte a ter domínio sobre vós. Talvez você tenha saído daquele culto de domingo, nem todo mundo saiu daqui pulando de alegria. Talvez você tenha saído daqui frustrado, achando que não aconteceu nada com você, mas eu te digo, não desista. Você chegou muito longe para querer parar ou para querer voltar. Você pode estar a um passo da vitória final. A sua fé vai dizer isso. O fato de você não estar vendo ou sentindo não significa que Deus está fazendo. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando, porque Deus trabalha para aqueles que neles confiam. Você crê nisso? Para você que está caminhando nessa vida cristã, que já passou por alguns processos, que talvez precise lavar apenas os pés, né? Porque a palavra já tem lavado o seu corpo. Eu quero dizer que a cura e a libertação são consequência de quem carrega o reino de Deus, de que está curado em seus relacionamentos, e não um objeto em si. Porque às vezes a gente olha a cura, a libertação, como um objeto em si, e ela não é. Ela é a consequência daquilo que eu carrego. Então pode ser mais leve do que você pensa, porque se o reino de Deus estiver em você, manifestado nas suas ações, visível nas suas ações, se os seus relacionamentos estiverem em paz, na presença de Deus, saudáveis, a ponto de que você possa trazer a sua oferta em paz e não ter que voltar a se reconciliar com seu irmão, para que a sua oferta seja aceita. Lembra de Abel e de Caim, né? Então aí a consequência vem, que é cura, que é libertação. Os necessitados estão desesperados por receber, e isso depende, sabe de quem? De você. Olha para dentro de si assim, põe a mãozinha no peito e fala assim: depende de mim. Depende de mim. Carregamos a grandeza do reino, nós carregamos Jesus, Ele nos reveste de autoridade, e nesse nível de maturidade que Deus está nos levando, meu querido, venha cá, você não é mais criança, né? Não tem espaço para sentimento mesquinho mais. E aí acessamos esse poder que faz sucumbir o inferno. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e feche seus olhos enquanto eles vão cantar.